Super, a terça-feira do Galo, chegando com Roberto Abras, com informações importantes de campo e de bastidores, né, Abras? Um abraço pra você, boa tarde. Um abraço, boa tarde, Pedro. Mais um dia pra ficar da história do Atlético. A gente, nesta longa estrada da vida, nessa cobertura do Atlético, são histórias e mais histórias. E ontem, mais um dia que permanece também, fechando o mês de maio, porque permanece a votação, que já está aprovada a venda, mas a votação continua e por enquanto a informação que se tem que existe a unanimidade nesta votação. O Conselho do Atlético aprovou por unanimidade, continua aprovando também. São 450 conselheiros, parece que mais de 300 já, ou pessoalmente, ou via internet, essa coisa toda. A comunicação hoje é um negócio fantástico. E a gente se recorda de inúmeras reuniões. Primeiro para vender o estádio, para fazer isso, aí vem o shopping, aí tem a mudança, aí tem Cidade do Galo, tem Vila Olímpica, tem Planalto, tem tudo, e o Atlético vai vivendo a sua história. Eu gostaria de fazer um registro a pessoas que estão cuidando desta situação do Atlético, da história do Atlético, que fica na história, a Arena RMV, essa coisa toda, venda do estádio, venda disso e venda daquilo. Neste momento, claro que uma reunião continua sendo presidida pelo doutor Castelar Guimarães Filho, presidente do Conselho Deliberativo, tomando decisões importantes, jeito fantástico, jurídico fantástico, e que tem histórias no Atlético. O vice-presidente do Conselho Deliberativo, Rubens Menin, que começaram o comando ontem e permanece no comando na sede do Olegário Maciel. E aí, tendo a diretoria, que tem o presidente Sérgio Coelho, e que tem outra figura, eu tenho dito desde a semana passada, da situação, olhando o lado do direito, o lado jurídico da coisa, que entende, em outras oportunidades, fez aquele consórcio, aquela deve tanto, acerta daqui, paga dali, o cara entrando, buscando taça, buscando troféu, buscando isso e aquilo, entrando na justiça, ele contona daqui, contona dali. Doutor José Murilo Procópio, que é o vice-presidente do Atlético e cuida da parte jurídica, sem aparecer, sem dar entrevista. Aí eu fiz, como outros fizeram isso, e os rabos de foguete apareceram todos. Jogador na justiça, fulano aqui, e lá, tá lá na rede social, eu fiz, eu faço, fez nada. O time ficou quebrado aí, se não aparece essa turma de hoje, resolvendo toda a situação. E claro, aqueles mecenas, fala o Menezes, você fala os investidores, né? O Ricardo Guimarães, o Renato Salvador, e ele que é o cabeça, o Rubens Menin, que é da MRV. Continua, ô Pedro, porque dentro do protocolo, dia 30 e 31, o pessoal tá lá e tá a votação, hein? Isso aí, os 280 necessários ontem à tarde já tinham sido alcançados, né? Agora nós temos 365 votos totais, tu acompanha 366 votos totais, 366 sims, né? Já que os 2 nãos, a gente ouviu ontem, foram conselheiros que votaram errado, né? E pediram retificação. Você vê como é que são as coisas, essa unanimidade impressionante. E vou dizer um negócio, nos últimos anos, nas últimas, ou eleição, ou isso para tomar uma decisão, é um recorde absoluto. Eu acho que para presidente aí não teve 200 aí há 2 anos atrás na presidência. Na outra reunião teve 130, na outra teve isso. Agora 300 e confirma aí para mim, Pedro. 366. 366. São 450, você vê. Parabéns. Mas temos a repercussão da situação criada agora com o Atlético liberado para venda da parte do shopping 49,9, Grande Pedro. Vamos lá, vamos ouvir o presidente Sérgio Coelho, que destaca aqui na Super a confirmação, né, depois da aprovação da venda, que o Atlético já possui propostas para estes 49,9% do Diamond.
O Atlético já tem proposta, tá? Então a gente vai selecionar a melhor proposta e vamos apresentá-la à Multiplan. A Multiplan tem a opção de exercer a compra, né? É contratual e aí já é com ela, né? Então, em condições iguais, a Multiplan compra o shopping. Multiplan, para quem não sabe, é a empresa que há 2 anos adquiriu 51% da venda do Shopping Diamond, né? Pelo Atlético, que iniciou com aquele dinheiro as obras da Arena MRV. A empresa tem essa preferência, o Atlético, toda a proposta que receber vai precisar apresentar para essa empresa que tem o direito, né? De fazer uma cobertura, de cobrir essa oferta ou não. Vamos ouvir o presidente Sérgio Coelho falando sobre a expectativa de arrecadação, em qual patamar estaria hoje a venda desta outra metade do shopping. Bom, a gente sempre espera receber um melhor valor, talvez 350 milhões, 320. Vamos esperar essa proposta. Aí a gente tem que aguardar e qualquer número que agora a gente não pode estar falando ele para que não atrapalhe as negociações. Mas com certeza a massa atleticana pode ficar tranquila que é de 300 milhões para cima. E esse valor será para pagar as dívidas onerosas, são aquelas dívidas que o Atlético paga juros. Nós não vamos usar esses recursos para pagar compra de jogadores, por exemplo, não vamos gastar esse valor fazendo reforma em Cidade do Galo, não serão valores para pagar a família Menin, porque a dívida deles não é onerosa, eles não cobram nem juros e nem correções, então esse valor será exclusivamente para pagar aquelas dívidas que estão gerando aproximadamente 60 milhões de juros ao ano ao Clube Atlético Mineiro, enquanto o shopping dava de retorno apenas 8, 9 milhões. Então nós tínhamos um negativo nessa operação de acima de 50 milhões por ano. Nós vamos estancar esse problema. Estancar esse problema é o que precisa o Atlético, e o presidente Sérgio Coelho fala também sobre isso que citamos aqui com o Abras, né? A unanimidade na votação. Ele agradeceu a pessoas importantes nesse processo como presidente do Conselho Deliberativo. Na pessoa do Dr. Questelar, presidente do Conselho Deliberativo, eu abraço todos os conselheiros e conselheiras que deram o apoio unânime, né, considerando que os outros 2 votos foram um engano, a nossa gestão, confiando que a gente está fazendo certo, acreditam naquilo que a gente tem de projeto, acreditam na nossa transparência. Então fico muito agradecido e fico orgulhoso de poder dirigir um clube, né, juntamente com os gestores nossos, os apoiadores, os 4Rs, meu vice-presidente, né, doutor Zé Murilo, doutor Questelar como presidente do Conselho. Fico muito orgulhoso. Daqui a pouco tempo teremos um Atlético renovado, um Atlético sem dívida. Já somos um dos maiores times da América Latina, mas nosso objetivo é ser o maior e vamos conseguir. E essa venda, esse dia de hoje, fará parte na história do Atlético como uma grande virada das nossas finanças. E presidente Sérgio Coelho, em relação aos prazos, né, que tem agora o Atlético depois da confirmação, né, dessa permissão para venda. Olha, o prazo é receber as propostas, que nós já temos algumas, né? Uma com certeza, mas estão para chegar mais uma ou mais 2. E nós não precisamos ter muita pressa, não. A negociação de um patrimônio tão valioso como esse, quem vai fazer a proposta, às vezes não tem uma velocidade e a gente precisa de dar tempo a eles para que eles façam as suas propostas, né? Depois de selecionar a melhor proposta, nós temos que apresentar ela à Multiplan, e a Multiplan tem 30 dias para cobrir a proposta, né? Ou então desistir. Então é um processo que pode demorar um pouquinho, mas o mais importante é que já conseguimos autorização para fazer essa negociação. Ô Pedro, agora você vê o seguinte, vai ter um prazo de 30 dias, a coisa toda. Claro que a Multiplan vai exercer direito de compra. Ela vai agora admitir uma sociedade. Se ela tem tudo na mão, prato na mão, tem o dinheiro também, isso é claro que tem. Para ter 100% do shopping, ela vai admitir aí alguém aparecer e oferecer X e ficar com a parte.
Claro que Multiplan vai exercer o direito de compra, a informação que a gente tem. Ainda ontem, acho que foi no programa Debate, foi no debate ontem que eu ouvi, não sei quem teria mandado uma. Ô, gente, o atleta tá devendo 1.300.000, 1.400.000. O que ele vai fazer com 300 e tal? Não sei se você ouviu isso. Aí não sei se foi o Lélio, teve um comentário a respeito. Falou, bom, mas isso é uma parte que o Atlético vai liquidar uma dívida, que é uma dívida urgente, não sei o que e tal. As outras têm dívida com a família Menin, que não aperta, mas tem outras dívidas que são todas saneadas. Saneadas não, elas estão já sob controle. A informação que se tem é essa. E o Atlético vai ter também o faturamento lá da Arena MRV. Essa é a história do estádio Presidente Antônio Carlos, que o velho Abras, quando tinha seus 15, 16 anos, chegou ao treino do Galo, comandado pelo Arthur Neguessor, falecido Arthur Neguessor, e que viu Fifi, jogador revelado pelo Pitangui. Agora você vê Amadorias, o velho recordando o passado. Fifi marcou a história do Atlético, treinou no estádio Antônio Carlos, e depois o Fifi foi pro Botafogo. Eu acho que a história do shopping do Diamond, a história é essa, aí fica a expectativa, então, da inauguração que vai acontecer o ano que vem, da Arena MRV, de situações que estão sendo controladas, de estrada que vai passar aqui, estrada que vai tirar dali, o outro que vai entrar daqui, vai entrar dali. Com relação a você tá na cabeça aí, 28 do mês que vem, já tem o primeiro jogo lá em Quito, no Equador, né? Isso, definidos os horários, né? Os jogos, o Atlético vai abrir. Nesse dia 28 vai jogar 7h15 lá no Jorge Capwell, dia 28 de junho, uma terça-feira, vai ser o primeiro jogo das oitavas da Libertadores. E o jogo de volta dia 5 de julho acontece também 7h15, também terça-feira no Mineirão. Pois é, lembrando que agora é aquela fase, né? Das oitavas e eliminatória, né? Vai ter. E com detalhe, né? Ainda a respeito de Libertadores, já exploraram bem o assunto, vamos explorar muito mais o assunto shopping. Lembrando que mata-mata e não tem aquela história de gol, né, Pedro? Como aconteceu no ano passado. Exatamente. A grande novidade para essa temporada de 2022 do mata-mata da Libertadores é que não há mais o critério de desempate com o gol fora de casa. 2-1 lá. E aí o Atlético ganha de 1-0 aqui, vamos supor, né? Perde lá por 2-1, com o mesmo número de diferença de gols, ele vence em casa, penalidades normal. Quando eu digo negócio de gols, é aquela história de ser um gol fora de casa que vale o dobro, né? Isso não acabou essa história. Mas prevalece ainda, você faz 2-0 aqui, pode perder lá de 1-0, não é isso? Isso, exatamente. Tá bom. Muito bem, seu Pedro. E outra coisa, o vencedor desse jogo aí do Atlético Emelec, Palmeiras ou Libertad, não é isso? Cerro Porteño. Cerro Porteño, eu cismei com Libertad, Cerro Porteño, Palmeiras, que tá aí, pode aparecer, veja lá, vamos esperar o resultado, pode aparecer Palmeiras na beira do Galo. Se o Palmeiras ganha, teremos Palmeiras e Atlético, não tem sorteio, Palmeiras leva vantagem, será o contrário do ano passado. Palmeiras faz a decisão em casa, né? Pelo critério daquilo que ele fez na fase de classificação. Então, o Atlético, a informação que eu obtive, já procura logística para fazer o jogo lá em Quito. E agora falar de brasileiro, você sabe que eu estava te acompanhando domingo, você fez lá o nosso Turcão, eu dei assim, que não, o Keno e o Vargas estariam provavelmente, tal. Você disse que ele já adiantou na entrevista, eles não vão jogar, não sei o quê, e ontem eu estava acompanhando a entrevista dele, há uma possibilidade até de, quem sabe, um possível banco, né? Para Keno e Vargas, ele não garantiu assim, não vão jogar, mas a tendência é, pelo tempo que não treino, ficar de fora. De momento, é o que é, Pedro, a gente volta na segunda parte. De volta na Super, Roberto Abras. Pois é, rapaz, tá dando aí a situação do Coimbra, eu tô meio apavorado, grande isso lá, tá apavorado com o Coimbra, né? No destaque aí, tá lá, tá meio na rabeira aí, joga em Varginha hoje, né? Isso. Lá no Gilson Melo.
Coimbra brigando para não cair para terceirona, né? Pois é, rapaz, situação grande, segura isso aí. Muito bem, agora vamos falar da bola, depois que a gente falou a situação da dívida do Atlético e tal, segundo o pessoal do Atlético, a diretoria, o departamento financeiro vai esclarecer direitinho como é que fica a situação após liquidar uma dívida aqui, deve 10, paga 5 mil no acordo, ou deve 50, paga 25, aquela coisa toda, e aí vai ficar aquele restante da dívida do Atlético, e o departamento financeiro do Atlético, departamento jurídico, enfim, vai mostrar um relatório completo do que o Atlético tem de futuro de dívida pela frente. Com relação ao time e treinamento do período da tarde, olha, você acompanhou a entrevista coletiva do Tu, que diz que o Natan não jogou. Por quê? Está com 2 cartões. O que significa isso, ele falar numa semana que tem o Palmeiras que o Natan foi poupado, estava com 2 cartões? Sinal que ele joga domingo, Pedro. Exatamente, né? A expectativa de que o Natan esteja em campo. E eu perguntei para ele depois sobre o Zarate, viu, Roberto? Falou, deve treinar em campo essa semana, quem sabe para alguns minutos no domingo, né? Pois é, a gente fica na expectativa. Eu acompanhei a entrevista coletiva, aliás, fico satisfeito aí, repórter, locutor, entrevista, é tudo, é versátil. Com relação ao Alan, febre, não jogou em função da febre. Os jogadores voltam aos treinamentos hoje à tarde. Fica a expectativa do time que vai jogar domingo lá em São Paulo contra o Palmeiras. Pedreira, e depois é o Fluminense no Rio. Eu volto no debate.